Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai começar a segunda parte da termodinâmica, tá? Então a gente vai analisar, na verdade, a termodinâmica em si, né? Como relacionar calor com trabalho, ok? Então, antes de iniciar, a gente precisa de alguns conceitos preliminares. Primeiro, sistema. O que é um sistema? O sistema é o conjunto de elementos que você vai analisar. São os objetos que você vai estudar. Por exemplo, se eu quero analisar uma seringa com um certo gás, esse é o meu sistema, ok? Ambiente é o local que tem ao redor do sistema. A gente diz que o sistema é aberto quando ele pode trocar energia ou matéria com o ambiente. E o sistema é isolado quando ele não permite nem troca de energia, nem de matéria com o ambiente, ok? E o ciclo é o conjunto de transformações que no final o teu sistema, que no caso aqui vai ser o gás, ele vai se encontrar nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura em que ele se encontrava inicialmente. Então, resumindo, sistema é o que você vai analisar, seja um recipiente com gás, seja uma xícara com água, é o que você vai analisar. Ambiente é o que tem ao redor do teu sistema. Se o sistema é aberto, você pode trocar energia e matéria com o ambiente. Se o sistema é isolado, ele não troca nem energia, nem matéria com o ambiente, ok? Ciclo. A gente diz que um sistema efetua um ciclo quando ele sai de uma posição inicial, sai de um estado inicial, sofre algumas transformações e retorna para o mesmo estado inicial, ok? Então, seguidos. Vamos considerar que a gente tem uma massa de gás num cilindro com êmbolo móvel de seção A, de área A. Então, aqui inicialmente a gente tem um gás dentro de um cilindro e esse cilindro tem um êmbolo móvel, ok? Se a gente mantiver pressão constante e fornecer calor, o que vai acontecer com esse sistema? Para que a pressão seja mantida constante, ele vai ter que aumentar o volume para manter a pressão constante, ok? Se você fornece calor, vai aumentar a agitação das partículas, com isso vai aumentar a pressão. Para manter a pressão equilibrada, ou seja, para que ela seja constante, vai ser necessário aumentar o volume, certo? Quando aumenta o volume, ele vai sofrer um certo deslocamento aqui, que eu chamei de ΔH, ok? A força que o gás exerce sobre o êmbolo, porque é o gás que vai se expandir, eu vou chamar de F. E aí o trabalho é definido, como a gente viu no primeiro ano, o trabalho é definido como a força vezes o deslocamento, que nesse caso aqui vai ser ΔH. E a gente sabe que pressão é força sobre área. Então, se eu isolar a força aqui, essa área que está dividindo vai passar multiplicando. Então, força é pressão vezes área. Vou substituir isso no lugar da força. E aí, eu tenho que o trabalho é a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Mas, a gente sabe que área vezes o deslocamento, que nesse caso aqui é a variação da altura, é igual a variação do volume. Então, a gente chega que o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Ou seja, o trabalho vai ser igual a pressão vezes o volume final menos o volume inicial, certo? Essa equação do trabalho é válida quando a pressão é constante. Então, quando tem uma transformação isobárica, ok? P é a pressão, VF o volume final e V0 o volume inicial. Unidade do trabalho. Unidade do trabalho. Trabalho é definido como pressão vezes variação de volume. Unidade de pressão no SI é Newton por metro quadrado. Unidade no volume no SI é metro cúbico. Newton dividido por metro quadrado vezes metro cúbico vai sobrar Newton vezes metro. Essa unidade recebeu um nome especial que é o Joule. Então, a unidade de trabalho é uma forma de energia, então a unidade no SI para trabalho é Joule, ok? Então, se você tiver trabalho em Joule, todas as suas unidades têm que estar em unidades do SI. Agora, vamos analisar o sinal desse trabalho, ok? A gente diz que
quando o sistema realiza trabalho, se o sistema realiza trabalho, significa que o volume aumenta. Então, o volume final é maior que o volume inicial, ou seja, a variação de volume é positiva. E nesse caso, o trabalho também é positivo. Quando o volume diminui, ou seja, quando o volume final é menor que o volume inicial, a gente diz que o sistema recebeu o trabalho. Então, é o ambiente que está fazendo o trabalho sobre o teu sistema. Nesse caso, a variação de volume é negativa e o trabalho também é negativo, ok? E se o volume permanece constante, significa que não há realização de trabalho, ou seja, se a variação de volume é constante, o trabalho é zero. Quando a gente tem um gráfico de pressão pelo volume, existe uma propriedade muito importante desse gráfico que diz que a curva delimitada entre a área delimitada entre a curva e os eixos é igual numericamente ao trabalho, ou seja, essa área aqui embaixo da curva entre os pontos V0 e V1 e VF vai ser essa área é igual ao trabalho realizado por esse gás, ok? E essa propriedade é tão importante que ela é válida mesmo que a pressão não seja constante. Então, se você tiver o gráfico de pressão por volume, mesmo se a pressão não seja variável, a área desse gráfico aqui, a área compreendida entre a curva e os eixos desse gráfico é igual numericamente à área. Então, ao invés de você calcular trabalho igual a pressão vezes variação de volume, você calcula a área dessa figura. Que figura é essa daqui? Um retângulo. Então, você vai calcular a área igual a base vezes altura. E aí, você tem um trabalho. Aqui, a gente consegue fazer um triângulo, um trapézio, né? Então, calculando a área desse trapézio, você tem o trabalho, ok? Realizado por esse gás aqui. Transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica? Uma transformação cíclica é quando o estado inicial e final coincidem, ou seja, o sistema parte do ponto 1, seguindo esse caminho A, até chegar no estado 2. Quando ela está no estado 2, ela segue o caminho B e volta novamente ao estado 1. E aí isso se repete se for o caso. Mas o ponto é que o estado inicial e final coincidem, são o mesmo, ok? Quando o teu sistema, quando o gás sai do ponto 1 do estado 1 até o estado 2, nesse trajeto aqui, a área vai me dar o trabalho. Nesse caso aqui, o trabalho é positivo, ok? Por que o trabalho é positivo? Porque o volume final é maior que o volume inicial. Quando ele volta do estado 2 para o estado 1, seguindo o caminho B aqui, esse trabalho vai ser negativo, porque o volume está diminuindo. O trabalho total desse ciclo vai ser a diferença desse trabalho na ida e do trabalho da volta. Ou seja, o trabalho no ciclo vai ser a área compreendida no ciclo. Esse é o trabalho líquido do ciclo, ok? A diferença entre o trabalho na ida menos o trabalho na volta, certo? Por convenção, quando o ciclo é realizado no sentido horário, o trabalho é positivo. Quando ele é realizado no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Exemplo. Uma amostra de gás perfeito sofre uma expansão de 2 vezes 10 na menos 3 metro cúbico. A pressão constante de 1,2 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Qual o trabalho realizado pelo gás nessa transformação? Então, primeiro retirar os dados. Ele diz que sofre uma expansão de. Então, isso daqui já é a tua variação de volume. Então, a variação de volume, 2 vezes 10 na menos 3 metro cúbico. A pressão constante, então essa é a pressão. 1,2 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado.
O trabalho realizado pelo gás é definido pela pressão vezes a variação de volume. Então, a pressão 1,2 vezes 10 na 5, vezes a pressão 2 vezes a variação do volume, 2 vezes 10 na menos 3. 1,2 vezes 2, 2,4. 10 na 5 vezes 10 na menos 3, mantém a base, diminui os expoentes. 5 menos 3, 2. Então, o trabalho realizado por esse gás é de 240 joules, ok? Muito bem. Existe uma propriedade em todos os gases que é chamada de energia interna. A energia interna é a soma de todas as energias que o gás armazena. E a energia interna está diretamente relacionada à temperatura. A energia interna a gente vai representar pela letra U e a definição dela é 3 meios de nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Então, se varia a energia interna, vai variar a temperatura, ok? Muito bem, agora vamos analisar as leis da termodinâmica. Então, quando definiram a primeira lei da termodinâmica, depois de definir a primeira lei da termodinâmica, eles, os cientistas da época que definiram essas leis lá, eles perceberam que precisaria de uma lei anterior à primeira lei da termodinâmica. E aí vem a lei zero da termodinâmica. O que é a lei zero da termodinâmica? Na verdade, a lei zero da termodinâmica é uma lei conhecida nossa já. Ela é a lei do equilíbrio térmico, ok? Então, se eu tenho um sistema A e um sistema B em equilíbrio térmico com o sistema C, isso significa que os sistemas A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. Isso é a lei zero da termodinâmica, é a lei do equilíbrio térmico, tá? Que a gente já conhece. E a primeira lei da termodinâmica, na verdade, é uma lei de conservação de energia. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Ela diz que quando você fornece uma certa quantidade de calor Q para um sistema, uma parte desse calor vai ser transformada em trabalho e uma outra parte vai ser armazenado dentro do teu sistema, vai ser armazenado na forma de energia interna no teu sistema, ok? Que é a quantidade de calor recebida ou cedida pelo sistema, tal é o trabalho e ΔU é a variação de energia interna. Resumindo, quando uma certa quantidade de calor é recebida pelo sistema, ele usa uma parte para realização de trabalho e outra parte é armazenada como energia interna no gás, mas o total é conservado, ok? Quando você fornece uma quantidade de calor para o gás, para o teu sistema, uma parte vai ser convertida em trabalho e outra parte vai ser armazenada no teu sistema. Primeira lei da termodinâmica, então, diz que a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada de um tipo para outros. Na verdade, é a lei de conservação de energia mesmo, certo? Agora vamos fazer o balanço energético, analisar o sinal dessas grandezas aí, calor, trabalho e energia interna. Quando o sistema recebe calor, essa quantidade de calor é positiva. Quando ele perde calor, essa quantidade de calor é negativa. E se não há troca de calor, o calor é zero. O trabalho. Quando o sistema realiza trabalho, o trabalho é positivo. Quando o sistema sofre trabalho, recebe trabalho, esse trabalho é negativo. E se o sistema não realiza nem recebe trabalho, o trabalho é zero. A energia interna. Quando aumenta a energia interna, a variação da energia interna é positiva. Ou seja, quando que vai aumentar a energia interna? Quando aumentar a temperatura. Então, se aumenta a temperatura, a variação da energia interna é positiva. Se diminui a temperatura, diminui a energia interna, a variação da energia interna é negativa. Se não varia a temperatura, a variação da energia interna é zero, ok?
E aí nós temos alguns casos particulares da primeira lei da termodinâmica. Primeiro caso, quando a gente tem uma transformação isovolumétrica. Se a gente tem uma transformação isovolumétrica, não varia o volume. Se não varia o volume, a gente sabe que trabalho é pressão vezes variação de volume. Se não tem variação de volume, o trabalho é zero. Então, toda a quantidade de calor que você fornecer, como isso daqui é zero, vai ser transferido para energia interna. Então, a quantidade de calor vai ser igual à variação da energia interna. Certo? Numa transformação isotérmica, não tem variação de temperatura. Então, se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. A variação de energia interna é zero. Se esse termo é zero, todo o calor vai ser convertido em trabalho, ok? E o terceiro caso particular, numa transformação adiabática, não tem troca de calor. Então, a quantidade de calor é zero. Então, isso daqui é zero igual a isso daqui. Você passa esse termo que está positivo para o outro lado, a gente tem que o trabalho é igual ao negativo da variação de energia interna. O que isso significa? Significa que o teu sistema vai usar a energia interna dele para realizar trabalho, ok? Exemplo 2. Uma massa de gás ocupa um volume de 4 litros sob pressão de 2 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Após receber 500 joules de calor, mantendo a pressão constante, o volume passa a 10 litros. Determine a variação de energia interna do gás. Primeiro, você tem quantidade de calor em joule e você tem volume em litro. Litro não é unidade de volume, unidade deci para volume. Então, você vai ter que passar litro para metro cúbico. Como é que faz isso? Multiplica por 10 na menos 3. Então, o volume inicial é 4 litros, é 4 vezes 10 na menos 3 metro cúbico. O volume final, 10 litros, 10 vezes 10 na menos 3 metro cúbico. A pressão é 2 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado e a quantidade de calor fornecida de 500 joules. O problema está dizendo que é uma transformação isobárica. Por quê? Mantendo a pressão constante, ok? Então, se a transformação é isobárica, o trabalho é pressão vezes variação de volume. Então, o trabalho vai ser a pressão, que é 2 vezes 10 na 6, vezes o volume final, que é 10 vezes 10 na menos 3, menos o volume inicial, que é 4 vezes 10 na menos 3. Então, isso daqui continua. Como é que a gente diminui com base de 10? Diminui os fatores da frente, mantém a base, mantém o expoente. Então, 10 menos 4, 6 vezes 10 na menos 3. Como é que multiplica com base de 10? Multiplica os números, mantém a base, soma os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 6, 12. 10 na 6 vezes 10 na menos 3 fica 10 na 3. Então, 12 vezes 10 na 3 dá 12.000. Então, o trabalho realizado por esse gás é de 12.000 joules. Ele está perguntando a variação de energia interna. Pela primeira lei, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Quantidade de calor fornecida, 500 joules. O trabalho, 12.000. E a variação da energia interna é o que eu quero descobrir. Esse 12.000 está positivo, vai passar para lá negativo. Então, a variação da energia interna é de menos 11.500 joules. Certo? Muito bem. Exemplo 3. Certa quantidade de gás sofre um ciclo de transformações representado no diagrama. Calcule o trabalho realizado pelo gás ao descrever o ciclo ABCA em joule e o calor trocado entre o gás e o meio em calorias. Use uma caloria igual a 4,2 joules. Então, se eu tenho um gráfico da pressão pelo volume, o trabalho vai ser igual à área representada, formada por esse gráfico, ok? Então, se é um ciclo, o trabalho vai ser a área dentro desse ciclo. Que figura que forma aqui? Um triângulo. Como é que calcular a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2.
Então, é assim que a gente vai calcular o trabalho. O trabalho é igual a base, quanto que é a base aqui? De 2 a 6 dá 4, vezes a altura. 1 vezes 10 na 5, a 4 vezes 10 na 5, dá 3 vezes 10 na 5. Então, base, 4, vezes a altura, 3 vezes 10 na 5, dividido por 2. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6 vezes 10 na 5, joule. Esse daqui é o trabalho realizado nesse ciclo, certo? E ele está perguntando, além do trabalho realizado, o calor trocado entre o gás e o meio em calorias. Como a gente está falando de ciclo, sempre que a gente falar de ciclo, a variação da energia interna é igual a zero. Por que a variação da energia interna é igual a zero num ciclo? Porque você sai do estado inicial e volta para o mesmo estado, ok? Então, não varia a energia interna, certo? Então, se a variação da energia interna é zero, pela primeira lei, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Então, a quantidade de calor é 6 vezes 10 na 5, igual ao trabalho, joules. Em caloria, uma caloria, 4,2 joules. 6 vezes 10 na 5 joules, quantas calorias são? Faz uma regra de 3 lá. Você vai precisar dividir esse valor por 4,2. E aí vai me dar 1,43 vezes 10 na 5 calorias, certo? Muito bem. Falamos da lei zero, que é a lei do equilíbrio térmico. A primeira lei é a lei da conservação de energia, que é a quantidade de calor igual ao trabalho mais a variação da energia interna. E a segunda lei. Vamos falar da segunda lei. A segunda lei da termodinâmica, ela está relacionada com uma grandeza chamada entropia. O que é a entropia? A entropia é uma grandeza relacionada com a desordem do sistema, tá? Então, vamos supor que a gente tem um recipiente e a gente coloca inicialmente só bolinhas vermelhas na parte de baixo e bolinhas azuis na parte de cima. Esse é o meu sistema. Se eu chacoalhar esse sistema, esse recipiente, essas bolinhas vão se misturar. Eu posso ficar chacoalhando esse meu recipiente eternamente e eu nunca mais vou conseguir voltar para a configuração inicial, ok? Por que isso acontece? Porque na natureza, a entropia, a desordem sempre aumenta, ok? Tudo na natureza tem um sentido de acontecer. Se eu coloco um carrinho numa rampa, ele vai descer. Se eu solto um objeto, ele vai cair. Se eu deixo o gelo em cima da pia, ele vai derreter. Tudo tem uma ordem para acontecer, ok? E essa ordem sempre faz com que a entropia, a desordem do universo, a desordem do sistema, sempre vai aumentar, certo? Então, se eu tenho um processo reversível, ou seja, aquele que o sistema consegue espontaneamente retornar ao estado original, a entropia do sistema isolado, num processo reversível, ela é constante, ela não se altera. E num processo irreversível, aquele que ele não consegue retornar espontaneamente para o estado original, a entropia sempre aumenta, ok? Resumindo, a entropia do universo, a entropia como um todo sempre vai aumentar, a desordem sempre vai aumentar, ok? A segunda lei da termodinâmica, ela está relacionada com as máquinas térmicas, como a gente vai ver a seguir. O que são máquinas térmicas? Máquina térmica é uma máquina que transforma a energia de um combustível em energia mecânica. O motor de um carro, a turbina de um avião, ok? Tudo isso são máquinas térmicas. Uma Maria-Fumaça, ok? Essa transformação envolve uma substância de operação, geralmente a água, que no processo muda de fase, muda da fase líquida para a fase de vapor e vice-versa. O que acontece? Na caldeira, a água a alta pressão é aquecida até a ebulição. O vapor formado se expande e é conduzido até um conjunto de hélices, até a turbina, para o qual transfere parte da energia, produzindo a rotação do eixo.
Essa transferência faz com que o vapor diminua a pressão e a temperatura. E aí o vapor, na fase líquida já, ele retorna no condensador, ele é bombeado de novo para a caldeira, fazendo com que o processo se repita, ok? Então, vamos ver aqui o esqueminha. Aqui na caldeira a gente tem água e você vai fornecer calor aqui nessa fornalha aqui, digamos, tá? Então, essa água vai evaporar, vai virar vapor, vai passar por esse sistema até chegar nas hélices, na turbina, que vai fazer com que o teu sistema gire, vai transformar a parte dessa energia em trabalho, em movimento. Quando essa parte de energia for transformada em energia mecânica, em movimento, a temperatura e o volume e a pressão desse vapor vai diminuir. E aí ele volta nesse condensador, vira líquido e retorna à caldeira de novo para fazer com que o ciclo se repita, ok? Basicamente, uma máquina térmica funciona acoplada a duas fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria. Ela recebe uma quantidade de calor que a gente chama de Q1 da fonte quente e ela ejeta, ela despeja, ela perde uma quantidade de calor Q2 para a fonte fria. E parte dessa energia é transformada, convertida em trabalho, ok? Basicamente esse é o esquema de uma máquina térmica. Ela está acoplada a duas fontes de calor, uma fonte quente, de onde ela recebe calor, e uma fonte fria, para onde ela rejeita esse calor, parte desse calor, e outra parte é transformada em trabalho, ok? Então, a quantidade de calor, e aqui de novo a gente vai usar a conservação de energia. A quantidade de calor fornecida, a quantidade de calor da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, ok? O calor recebido pelo sistema, pela máquina térmica, é igual ao trabalho realizado pela máquina térmica mais o calor cedido à fonte fria. Se eu isolar o trabalho, isso daqui vai para o outro lado negativo. Então, o trabalho realizado é igual à diferença do calor que você fornece menos a quantidade de calor que você perde, ok? Uma grandeza muito importante de uma máquina térmica é o rendimento dela. O que é o rendimento? O rendimento de uma máquina térmica é a razão do trabalho que ela realiza pela quantidade de calor que ela recebe, ok? Então, matematicamente, né, o rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. A gente sabe que o trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Se eu abrir isso daqui, né, fazer Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1, Q1 sobre Q1 é 1 e esse termo aqui continua. Então, a gente chega aqui, o rendimento de uma máquina térmica é igual a 1 menos a quantidade de calor rejeitada menos dividido pela quantidade de calor fornecida, ok? Q2 é a fonte fria, ou seja, é a energia perdida. Q1, desculpa. Q1 é a fonte quente, é a energia recebida, e tal, que é o trabalho, é a energia aproveitada. Nada mais é do que conservação de energia de novo, certo? Um ponto importante, a gente tem que notar que é impossível ter uma máquina térmica operando a 100%, ou seja, é impossível que o rendimento de uma máquina seja igual a 1. Vamos observar essa equação aqui. Para o rendimento ser 100%, a quantidade de calor rejeitada tem que ser zero, ou seja, eu não posso perder nada de calor, eu tenho que converter todo o meu calor recebido em trabalho. Isso nunca vai acontecer. Ok? Então, é impossível a gente chegar numa máquina térmica que opere a 100%.
ok? Porque sempre vai ter alguma energia dissipada, alguma energia perdida nessas máquinas térmicas. E a segunda lei da termodinâmica relacionada a máquinas térmicas diz justamente isso. É impossível a construção de um dispositivo que, por si só, isto é, sem intervenção do meio exterior, consiga transformar integralmente em trabalho o calor absorvido de uma fonte a uma dada temperatura uniforme. Ou seja, é impossível a gente ter uma máquina térmica ideal, perfeita, que transforme todo o calor recebido em trabalho, ok? Por muitos anos, os cientistas tentaram criar uma máquina térmica ideal, uma máquina térmica que fizesse isso, e foi chegado à conclusão de que é impossível, não tem como a gente construir uma máquina térmica ideal até o momento, né? Quem sabe alguém descubra, né? Mas não temos. Bom, agora vamos analisar as máquinas térmicas que nós temos, tá? Então, os motores a combustão interna. Motores de combustão interna, como os que tem nos nossos carros, eles operam em transformações cíclicas, convertendo calor em trabalho. E aí, dependendo da forma como funciona esse motor, o ciclo desse motor, ele recebe um nome especial. Nós temos o ciclo Otto. O ciclo Otto, ele vale para os motores de ignição a faísca, como os motores a gasolina ou álcool. Então, ele consiste em 4 transformações reversíveis. Ele parte do ponto A, e aí acontece uma compressão adiabática até o ponto B. Quando ele chega no ponto B, ele recebe calor Q1 numa transformação isocórica e ele vai até o estado C. No estado C, ele sofre uma expansão adiabática, levando a máquina até o estado D. No estado D, ele perde calor numa transformação isocórica e volta até o ponto A, até o estado A, e o ciclo reinicia, ok? Esse é o ciclo Otto, o ciclo dos motores a gasolina. Outro ciclo que nós temos é o ciclo diesel. Como o nome já diz, né? Ele é válido para os motores que operam utilizando combustíveis de baixa volatilidade, como o diesel, tá? Nesse sistema, a ignição não é por faísca, ela é por compressão do combustível. Então, ele inicia, de novo, no estado A, acontece uma compressão adiabática que leva a máquina até o estado B. Aqui no estado B, acontece uma transformação isobárica, ele recebe calor do ambiente, sofre uma transformação isobárica, chega até o ponto C. No ponto C, ocorre uma expansão adiabática até o ponto D, e aqui ele libera calor para o ambiente e sofre uma transformação isocórica até o ponto A novamente, onde vai reiniciar o teu ciclo, certo? Exemplo 4. O motor elétrico efetua 8 ciclos por segundo. Em cada ciclo, ele retira 600 joules de uma fonte quente e cede 300 joules a uma fonte fria. Determine A. O trabalho realizado pelo motor em cada ciclo. Então, tá. Nós temos que a fonte quente é igual a 600 joules, a fonte fria, 300 joules. O trabalho é definido como a diferença da fonte quente e da fonte fria. Então, 600 menos 300, o trabalho vai ser de 300 joules para esse motor aqui, ok? Letra B, o rendimento de cada ciclo. Rendimento é definido como trabalho dividido pela fonte quente. O trabalho, 300 joules, a fonte quente, 600. Então, o rendimento é de meio, ou seja, o rendimento é de 50%. Letra C, a potência máxima do motor. Potência é definida como trabalho dividido pela variação no tempo.
Ele diz que ele faz 8 ciclos por segundo. Então, o nosso tempo vai ser 1 segundo. A quantidade de trabalho que nós temos é em um ciclo. Ó, em cada ciclo, ele realiza o trabalho de 300 joules. Então, se em um ciclo ele executa 300 joules, em 8 ciclos ele vai ter 2.400 joules, certo? Então, a potência vai ser o trabalho dividido pela variação de tempo. O trabalho, 2.400 joules, o tempo é 1 segundo, então a potência é de 2.400 watts, certo? E para terminar, nós temos o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele é um ciclo teórico. Ele foi proposto em 1824 pelo físico francês Nicolas Carnot, e ele consiste em uma sequência de transformações, segundo o qual a máquina térmica obtém rendimento máximo, operando entre duas fontes, tá? Então, é um ciclo teórico, onde a gente vai obter o rendimento máximo de uma fonte. O Carnot mostrou que o rendimento de uma máquina térmica operando pelo ciclo de Carnot, ele é maior quanto maior a temperatura da fonte quente. Então, quanto maior a temperatura da fonte quente, maior vai ser o rendimento dessa máquina de Carnot. Esse ciclo de Carnot, ele consiste em duas transformações isotérmicas intercaladas por duas transformações adiabáticas. Então, vamos ver como é que é o ciclo de Carnot. Primeiro acontece uma expansão isotérmica do ponto A até o ponto B, onde ele recebe calor da fonte quente, que a gente está chamando de fonte quente como sendo o calor entre A e B. Quando ele está em B aqui, ele sofre uma expansão adiabática até o estado C, ou seja, se há uma expansão adiabática, não há troca de calor, então a quantidade de calor entre B e C é zero. Aqui em zero, aqui no estado C, ele vai rejeitar calor para a fonte fria e vai chegar numa compressão isotérmica até o ponto D. A quantidade de calor da fonte fria vai ser igual a essa quantidade de calor entre C e D. E depois ele sofre uma compressão adiabática até o ponto A. Se é adiabático, de novo, não tem troca de calor. Ok? Uma máquina térmica operando pelo ciclo de Carnot, ela é considerada ideal porque ela tem um rendimento máximo, mas mesmo assim ela é menor do que 100%. Mesmo uma máquina operando pelo ciclo de Carnot, ela não tem 100% de rendimento, certo? O teorema de Carnot, ele é dividido em duas afirmações. A primeira diz que a máquina de Carnot tem rendimento maior que qualquer outra máquina operando entre as mesmas fontes, ou seja, entre as mesmas temperaturas. Então, a máquina de Carnot, ela tem um rendimento máximo. E a segunda afirmação, todas as máquinas de Carnot têm o mesmo rendimento desde que operem entre as mesmas fontes, mesmas temperaturas. Carnot mostrou também que as quantidades de calor, elas são diretamente proporcionais às temperaturas, ou seja, a razão entre a fonte fria e a fonte quente é igual à temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Ou seja, o rendimento de uma máquina de Carnot pode ser definido como sendo 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Certo? Muito bem. Então, com a aula passada e essa aula, a gente encerra a termodinâmica. A termodinâmica, então, analisa como relacionar calor com o trabalho. Nós temos 3 leis na termodinâmica. A lei 0, que é a lei do equilíbrio térmico. A primeira lei, que na verdade é uma lei de conservação de energia. E a segunda lei, que é a lei da entropia, que a entropia do universo sempre aumenta, que relaciona também a impossibilidade da construção de uma máquina térmica ideal, uma máquina térmica que opere a 100%, ok? Bons estudos, um abraço e até a próxima!